Boa noite, a paz do Senhor, Deus abençoe, graças a Deus, estamos aqui domingo muito especial, domingo de Páscoa, nós comemoramos a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Meu desejo, a minha oração é que você possa ter tido aí um domingo abençoado com a tua família, né, com os teus familiares, não esquecendo nunca, né, que hoje nós relembramos mais uma vez a ressurreição de Cristo. Ele venceu a morte, superou todos os obstáculos, para que eu e você possamos viver esse milagre na nossa vida. Amém? Nós vamos estar orando agora. Hoje nós também vamos participar da Santa Ceia. Então dá tempo ainda, prepare aí o pão, o suco de uva e nós vamos tomar juntos, cearmos juntos no final, consagrando, né, a nossa vida diante do altar de Deus, consagrando a nossa família na presença do Senhor, renovando a nossa aliança com Deus. Então vamos orar? Coloque-se diante do altar de Deus. Peça a graça, a misericórdia dele, peça que ele renove as tuas forças, que ele fale através da palavra dele com você, porque a palavra de Deus é poderosa, ela transforma as nossas vidas, transforma os nossos pensamentos, sentimentos, muda as nossas atitudes, nos faz enxergar coisas que talvez por anos a gente não enxergou. Então a palavra de Deus ela é poderosa e ela é repleta de autoridade. Então ore agora, feche teus olhos se você puder, coloca teu pensamento em Deus, ore pela tua família, se você está passando uma situação difícil, a tua família, se tem alguém doente, alguém aí que está enfrentando o Covid ou qualquer outra enfermidade, coloque diante do altar de Deus. Nós vamos orar. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Pai, por mais uma semana que se inicia, um dia tão especial para nós, que comemoramos, ó Deus, relembramos a ressurreição de Jesus Cristo, tudo aquilo que Ele prometeu, Ele cumpriu, Ele cumpre. A palavra de Deus é a maior verdade que existe. Ela não falha, ela não faz acepção de pessoas. Todo aquele que obedece à palavra é abençoado, não importa quem seja, não importa de que lugar veio, não importa o que tenha feito no passado. A palavra de Deus, ela nos direciona, ela é luz para o nosso caminhar. E nesse domingo, Pai, que nós comemoramos a ressurreição do nosso Senhor, nós queremos te agradecer o grande privilégio de poder ler a tua palavra, de poder orar, de poder estar com a nossa família, com certeza tivemos o nosso alimento na nossa mesa, nada tem nos faltado, o Senhor tem cuidado de nós. Alguns dias são mais difíceis, outros mais fáceis. Às vezes enfrentamos dificuldades, mas o Senhor sempre está conosco. O Senhor nunca nos abandona. E nós temos certeza, Pai, que todas as tuas promessas se cumprirão nas nossas vidas. Porque a tua palavra, ela não volta vazia. A tua palavra diz que o Senhor vela para cumprir ela. Então nada vai faltar, nada vai falhar. Sim, nós temos vivido dias difíceis, mas em cada um o Senhor está conosco. Abençoa cada vida, cada família, meu Deus. Que cada um possa ter se lembrado de que hoje é um dia maravilhoso. Porque na sexta-feira foi um dia triste, um dia sombrio, a terra se escureceu.
No sábado, as mulheres foram ao túmulo e lá no domingo o túmulo estava vazio. Um anjo sentado na pedra e perguntou para elas o que elas estavam procurando. Que aquele que elas estavam procurando já não estava mais lá. Então a tua palavra não falha, Senhor. O Senhor ressuscitou, o Senhor está vivo, sentado à direita de Deus e intercede por nós. Nos deixou o Espírito Santo, que fala conosco, que habita dentro de nós. E nós te louvamos por tudo isso, Senhor. Abençoa a palavra desta noite, fala a cada vida, fala a cada coração, que cada um seja repleto da tua palavra, seja fortalecido, me capacita, usa a minha vida, direciona-me, que eu não fale nada de mim mesma, do meu entendimento humano, porque se não fosse o seu Espírito, eu nem aqui estaria. Abençoa cada vida, Senhor, cada família, que cada um seja abençoado. Cobre com o sangue de Jesus as nossas vidas, ó Deus, a nossa casa. Nos livra de todo o mal. Sê com aqueles, ó Pai, que estão enfrentando essa doença em hospitais, em UTIs. Pessoas que estão com tantas dificuldades, alguns que estão nas filas esperando uma vaga. Tem misericórdia, meu Deus. Que o poder da ressurreição invada cada leito, ó Deus. Cada vida. Que cada um seja curado e transformado. Abençoa cada família, meu Deus. Nós oramos, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Abra a palavra de Deus em Mateus capítulo 28, versículo de 1 a 10. A ressurreição transforma tudo. O poder da ressurreição transforma qualquer situação. Muda qualquer diagnóstico. Muda qualquer vida, abre qualquer porta, cura, transforma. A ressurreição o poder da ressurreição foi o que tirou Jesus da morte e trouxe ele à vida novamente. Mateus 28, 1 a 10, diz assim a palavra do Senhor. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago. As suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Olha que lindo que ele diz. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele, ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para Galileia, lá eles me verão. Tanto o anjo como Jesus disseram o que para elas? Não tenham medo. Tudo que Jesus prometeu, ele cumpriu. Tudo. Ele precisava passar pela morte. Aquela sexta-feira, como eu preguei na sexta, foi um dia escuro, um dia triste. Parece que tudo tinha acabado.
E tudo aquilo que Jesus tinha feito, tudo que eles tinham presenciado, os discípulos, aqueles que seguiam a Cristo, o povo, todos aqueles milagres, aquelas palavras poderosas, tudo parece que tinha acabado. Parece que não tinha mais o dia de amanhã, nada ia mudar, aquele era o fim. E quantas situações na nossa vida parecem ser o fim? Parece que não vai mudar, parece que é o dia negro e vai permanecer negro, escuro. E as mulheres, Jesus lá naquela cruz, um ladrão à direita, um outro ladrão à esquerda, que estavam lá, tinham sido condenados, e Jesus um inocente. E aquele sentimento de injustiça, que parecia que nada ia mudar. Um dia sombrio. E Jesus foi enterrado, colocado naquela gruta, né? Rolou-se uma pedra, colocou-se 2 guardas na porta. E aqueles discípulos, aquelas mulheres que seguiam a Cristo foram para casa. E eu tento imaginar, porque eu não consigo, né? Na plenitude, o sentimento deles. O sentimento de fim, de que acabou. Mas quando foi no sábado, lá foram elas, como diz a palavra, eles tinham o costume, né, de perfumar o corpo e tudo mais, e foi visitar o túmulo. E quando chegou lá, a pedra tinha saído, rolado, e tinha um anjo em cima da pedra. E o anjo questionou e perguntou: o que vocês vieram procurar? Ele já não está mais aqui. Ele ressuscitou como ele falou que ia acontecer. E elas morreram de medo, e o anjo falou para elas não temerem. E aí elas voltaram para contar para os discípulos, e no meio do caminho, quem é que encontra elas? O próprio Jesus. E elas se lançam aos pés dele. E ele diz de novo: não tenha medo. O poder da ressurreição anula o medo. Porque ele traz uma fé, uma coragem, uma ousadia, para você vencer qualquer sexta-feira negra na tua vida, qualquer situação de morte. Jesus Cristo ressuscitou, ele está vivo, isso significa que toda a palavra dele é verdadeira. Tudo que ele falou de fé, de vida, de mudança, de transformação, de novo dia, tudo que ele falou, de que nada vai nos faltar, de que todos os dias ele está conosco, de que a boa obra que ele começou nas nossas vidas, ele vai concluir até a volta de Jesus. Cada palavra, cada parábola, a ressurreição nos dá a certeza de que é a verdade, de que vai se cumprir na minha vida, na tua vida. O poder da ressurreição muda qualquer coisa, traz à vida qualquer coisa, transforma qualquer pessoa, cura qualquer enfermidade. Porque o poder da ressurreição, Deus trouxe Jesus à vida. Ele não ficou morto, ele não está morto. Ele está vivo à direita de Deus, e a palavra fala que ele intercede por nós. Jesus vence qualquer situação de morte. Qualquer situação de morte. Mesmo que essa morte, sabe, a fé, nós temos que crer a despeito da morte. Apesar de uma notícia de morte, apesar de notícias de morte, nós precisamos crer. E a primeira coisa que me chama a atenção, que eu quero compartilhar com você, é que ressurreição significa crer a despeito da morte. Em João 11,
A Bíblia inteira está repleta de textos de vitória contra a morte. Mas no Evangelho de João, capítulo 11, no versículo 21, tem uma história maravilhosa. E ela diz assim: disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Essa foi a resposta de Cristo para Marta. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia lá, né? Quando tudo estiver no fim. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição, a vida e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, Marta estava falando de um futuro e Jesus falou: eu que estou aqui. E às vezes nós vivemos como se Jesus não estivesse conosco. Então Jesus chamou a atenção de Marta e falou assim: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Eu que estou aqui na tua frente. Não fica falando agora de um futuro, não. Eu agora, o presente. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Foi o que ele falou para ela. E depois ele, no versículo 39, chegou lá onde Lázaro estava enterrado há 4 dias. Tirem a pedra, disse ele. E aí, de novo, disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Quantas vezes nós esquecemos que o poder da ressurreição e da vida está agora conosco, não amanhã no futuro. Está agora conosco nesta situação que possamos estar passando, nesta luta, neste agravo. Não é amanhã, é como Jesus disse para Marta: eu sou a ressurreição da vida, eu que estou aqui agora. Às vezes lidamos com as nossas situações de luta, de dificuldade, pensando numa solução lá no futuro. Quando Jesus voltar, quando ele reinar os 1000 anos, tudo isso vai ser resolvido. Mas o poder da ressurreição da vida é para agora. É para hoje. Não é para amanhã. E aí ele fala assim: disse-lhe Jesus, olha a resposta dele para Marta: não lhe falei que se você crer. Então você veja que o ponto crucial aqui é crer. É acreditar. Se você crer, verás a glória de Deus. Então, tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, porque eles faziam isso, era costume. E das pessoas que morriam, né, eles envolviam em panos, em faixas. E o rosto envolto num pano. E disse-lhe Jesus: tirai as faixas dele e deixem-no ir. Lázaro estava morto há 4 dias, era o fim a olhos humanos, era um fim a olhos humanos determinado, mas o poder da ressurreição transforma a morte em vida. Tudo se move por fé. A olhos humanos não havia solução nem para Lázaro, nem para sua família. A tristeza imperava, sentimentos destrutivos, um sentimento de impotência, uma fraqueza espiritual os tinha tomado, mas Cristo chegou e tudo mudou. E várias vezes Cristo falou para Marta: se você crer, se você acreditar,
O poder da ressurreição a despeito da morte. E nós não estamos falando só de uma morte carnal, mas de uma morte espiritual. Quantas pessoas estão mortas espiritualmente, não têm vida, não têm luz dentro de si, não tem ânimo, não tem alegria, acha que já está vivendo o fim, ou por causa da pandemia, ou por qualquer outra situação, ou porque tem alguém no hospital, ou porque está no hospital. Mas aonde Cristo está, tem vida, tem transformação. Não importa quais sejam as notícias de morte. O Espírito Santo traz vida, ele revivifica, ele renova. Sabe? Ele tira aquela nuvem escura. Em Tito 3:5 fala assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Deus tem nos chamado para viver uma vida de regeneração e de renovação no Espírito Santo diariamente. A cada dia você vai ser renovado e regenerado. Você sabe o que é regeneração? É uma revivificação. É difícil de falar. Revivificação. É um refortalecimento. É uma recuperação moral ou espiritual. Neemias fala assim no capítulo 8, versículo 10. Podem sair, comam e bebam do melhor que tiverem e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. No Salmos 28:7, o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com meu cântico lhe darei graças. Colossenses 1:10-12. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. E Isaías 33:2 diz assim: Senhor, tem misericórdia de nós, pois em ti esperamos. Sê tu a nossa força cada manhã, nossa salvação na hora do perigo. A ressurreição de Lázaro, apesar da morte, ele já estava morto. Já era a olhos humanos o fim para ele. Mas quando Jesus chegou, tudo mudou. Tudo se transformou. Em segundo lugar, ressurreição significa crer a despeito da notícia de morte. Diferente de Lázaro, que já estava morto, já estava enterrado há 4 dias. A despeito agora da notícia. Vamos ler Lucas 8:49. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo. Então Jairo, um homem importante, foi procurar Jesus dizendo que a filha dele estava muito doente. E durante a trajetória, alguém chegou. E olha a notícia que essa pessoa trouxe. O dirigente disse, alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Então ele foi chamar Jesus, no meio da caminhada lá, eles pararam, houve a mulher do fluxo de sangue. E aí, antes de retomar a caminhada para a casa de Jairo, alguém chega da casa dele e avisa: não incomodes mais o mestre, a sua filha já morreu.
Ouvindo isto, Jesus disse a Jairo. Olha o que Jesus falou para Jairo. Não tenha medo. Você percebe que tanto lá com Lázaro, quando Jesus falou para Marta, e agora ele falando com Jairo, a frase que marca aqui é não tenha medo e creia. Lá também foi a mesma frase. Não tenha medo. Por quê? Porque medo é o oposto da fé. Quando a gente tem medo, é porque a gente não tem fé. O medo, ele toma o lugar da fé. E aí Jesus falou, não tenha medo, tão somente creia. Continua acreditando, Jairo. Mesmo que você recebeu essa notícia. É como se Jesus falasse, olha quem está aqui. Aonde eu estou tem ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Então mesmo que a notícia é notícia de morte, mesmo que a notícia é notícia de diagnósticos ruins, de economia, de política, de pandemia, de hospitais lotados, continua crendo, não tenha medo. Não tenha medo. E talvez você pense, mas Jesus estava lá com ele, né? Jesus estava lá. Ué, e Jesus não está com a gente? Se ele mesmo falou que jamais nos abandonaria, jamais nos deixaria. Estou convosco todos os dias até a consumação do século. Não esqueça que ele é espírito. O corpo dele foi vivificado. Ele está em todos os lugares, com todos aqueles que acreditam nele, que o buscam. Não tenha medo, então somente creia e ela será curada. E Jesus já falou, ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Então os olhos daquelas pessoas que não tinham fé só viam a morte. Nenhuma delas enxergou Jesus, o poder da ressurreição e da vida. Nenhuma delas conseguiu enxergar que aquele que estava lá tinha o poder, tem o poder para mudar, transformar qualquer situação de morte. E o que aconteceu? Mas ele tomou pela mão a menina e disse, menina, levante-se. O espírito dela voltou. Ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que lhe dessem de comer. Às vezes eu olho aqui para essa história e eu penso em Jairo, o que ele foi pensando durante aquela caminhada depois que ele recebeu a notícia da morte da filha. Então, de um lado estava a notícia da morte, o fim, o diagnóstico final. E do outro lado estava Jesus que falou, não tenha medo, creia, ela será curada. Como foi difícil aqueles passos, aquele percurso até chegar à casa de Jairo. Aquilo que ele pensou, talvez na cabeça dele ele falava, fé, 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 eu vou crer, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, Jesus está comigo, Jesus é a ressurreição, eu não vou ter medo, eu não vou ter medo, o medo rouba a fé. O medo impede que a fé cresça dentro de nós, ele é o oposto da fé. Então, aquela caminhada até a casa dele não deve ter sido fácil para ele. Mas eu acredito que ele ficava lá na cabeça dele, eu creio, eu creio, eu creio, Jesus falou que ela está curada, e aí talvez Satanás vinha, mas ela está morta, olha a notícia da morte. O poder da ressurreição destrói, desfaz qualquer notícia de morte. Creia nisso. Olha o que diz Romanos 10:11. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado.
eu e você, se cremos, jamais seremos envergonhados. Jamais. Você não vai ser envergonhado na tua fé, no teu posicionamento cristão, nas coisas que você realmente acredita. Em 1 João 5, de 10 a 13, fala assim: quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus, o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E qual é o testemunho? Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna. Naquela caminhada até a casa de Jairo, eu tenho certeza que, apesar de talvez o medo quisesse tomar conta dele, ele olhava para Jesus e ele falava: não, Jesus está comigo. Jesus está andando aqui comigo. Ele está indo para minha casa. E aonde Jesus está, tem vida. E em terceiro e último lugar, ressurreição significa não retomar o caminho do passado. Se nós estamos na vida, se nós estamos cheios do poder da ressurreição, o passado não é o nosso lugar. Os sentimentos do passado não é nosso lugar. Se houve frustrações no passado, não pode mais direcionar a nossa vida no nosso presente. Lá em Lucas 24, 13, diz assim: Jesus já tinha morrido, ressuscitado, e olha o que aconteceu. Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, dois dos discípulos, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Algumas das mulheres entre nós, e aí eles começaram a conversar Jesus começou a questionar, e aí eles começaram a falar com Cristo. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Agora o versículo 30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles, daqueles dois discípulos, foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, e ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. Depois de tudo que tinha acontecido, as mulheres tinham ido ao túmulo. O túmulo estava vazio, elas tiveram a visão do anjo, voltaram, contaram para os discípulos. Esses dois discípulos estavam voltando lá para o passado, para a casa deles, como se tivesse acabado. Então eles retornaram para o passado, esqueceram tudo que eles tinham vivido com Jesus. Tudo que eles tinham visto. E o poder de Deus, o poder da ressurreição, tem como um objetivo muito grande na nossa vida, que é não retornar ao passado. Porque se o passado fosse bom,
nós estaríamos lá, não no presente. Se Deus nos tirou daquilo que era escravidão, era tristeza, era angústia, tenta lembrar da tua vida antes da tua conversão. Antes de você ter entregue ela para Cristo. Então, quando aqueles 2 discípulos começam a se afastar de Jerusalém, é como se eles anulassem tudo que eles ouviram, viveram com Cristo. O passado não é o nosso lugar. E quando eu falo disso, não é só lugar, é sentimentos, decepções, angústias. Talvez coisas que não deram certo lá no passado, você acha que não vai dar certo agora. Rejeições, talvez você lá no teu passado foi rejeitado. Então você acha que sempre vai ser rejeitado. Talvez você foi desvalorizado. Então são sentimentos presos ao que você viveu, a experiências lá. E aqueles discípulos, quando eles tomaram o caminho do passado deles, eles começaram a retornar a um lugar que não pertencia mais a eles. Porque Jesus nos tirou da morte. A Bíblia fala que nós caminhávamos para a morte, para a perdição. Não havia um bom futuro para nós. Mas a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Ele, Ele nos tirou dessa situação. Então, se tem um lugar que não é o nosso lugar mais, é o nosso passado. Mesmo que às vezes o presente seja difícil. Mesmo que às vezes no presente estejamos tendo lutas difíceis, oposições, mas que fique claro, o passado não é mais o teu lugar. Amém? Não volte para o lugar da onde Deus te tirou. Hebreus 10, 39 fala assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos. Retroceder é destruição. É anular a graça de Deus. É como se você não cresce mais. Nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Dos que creem e continuam. Dos que creem e olham para frente. Dos que creem e continuam caminhando na palavra. Retroceder é destruição. Creia no futuro. Creia no dia de amanhã. Creia a despeito das notícias ruins. Em Hebreus 10, 38 fala assim: mas o meu justo viverá pela fé. Justo na Bíblia é todo aquele que crê em Cristo, que foi justificado por Cristo. E se retroceder é voltar para trás. Não me agradarei dele. Deus nos chamou para caminhar para frente. Amém? Retroceder é desagradar a Deus, porque não é baseado em fé. Retroceder é divisão. É falta de entrega total. Quer dizer que você está dividido aí no teu coração. A tua fé está dividida. Você está aí. Já pensou se Jairo falasse assim para Jesus: ah, Senhor, ela já morreu, não precisa mais ir não. Eu vou lá enterrar. Já pensou? Ele não tinha visto e vivido o milagre que ele viveu, ele e a casa dele. Então, se a divisão entrasse no coração de Jairo, ele não ia viver o que viveu. E Satanás, ele é um expert em trazer divisão. Sentimentos ruins para abalar a tua fé, a tua posição com Deus. E olha, a Bíblia fala sobre a divisão. Mateus 12, 25 fala assim: Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então, se houver divisão dentro de nós, nós vamos retroceder. Não vamos caminhar para a fé, não vamos acreditar, não vamos nos posicionar. Não vamos andar mais uma milha.
Então, em nome de Jesus Cristo, mesmo que já tenha morrido 4 dias, mesmo que chegou uma notícia de morte, mesmo que pareça que tudo acabou e você queira voltar para o passado, lembra da ressurreição de Cristo que transformou todas estas situações em grandes vitórias, em nome de Jesus. E assim Ele vai fazer na minha vida e na tua. Amém? Nós temos um chamado na nossa vida. Sabe para que nós somos chamados? Por isso que nós temos que caminhar para frente. Por isso que nós temos que ser cheios, repletos desse poder de ressurreição de Cristo. Porque lá em Isaías 61:1 fala assim: o Espírito do Senhor, aí é o Espírito Santo, do Senhor Jeová, está sobre mim. Sobre mim e sobre você. Porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. O poder de ressurreição através do Espírito Santo que está em mim, que está em você, nos faz ser esta pessoa. Este é o nosso chamado, é o chamado de cada cristão na face da terra. Ungir, pregar boas novas, restaurar aqueles que estão com seus corações tristes, proclamar liberdade para quem está preso, cativo, abrir as prisões espirituais, mudar as vidas, as famílias. Esse é o chamado da Igreja de Cristo. E é isso que nós vamos fazer até a volta de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus. Talvez aí você ainda está vivendo a sexta-feira que os discípulos viveram. A sexta-feira da morte de Jesus. E você esquece que Jesus tinha que passar, ele se entregou. Tudo fazia parte do plano perfeito. Como é que ele ia ressuscitar? Ia trazer o poder da ressurreição para a minha vida e para a tua. Ia declarar que ele é a ressurreição e a vida. E aonde ele está não existe morte. Se ele não tivesse passado pela sexta-feira negra, triste, que foi a sexta-feira da morte. A sexta-feira que ele foi injustiçado, carregou a cruz, sofreu na carne, foi crucificado, tiraram sorte nas suas roupas, passavam embaixo da cruz e blasfemavam contra ele. Os discípulos recuados, chorando, angustiados, tudo parece que tinha tido um fim. Parece que aqueles 3 anos que eles tinham vivido com Cristo desapareceu. Mas ele precisou passar pela morte, para que ao terceiro dia ele ressuscitasse e trouxesse o poder de ressurreição nas nossas vidas. Então, a despeito de qualquer notícia ruim, a despeito de qualquer notícia ruim na economia, ou seja lá em que for, na política, não importa. Lázaro estava enterrado há 4 dias e ele ressuscitou. Jairo caminhava com Cristo e no meio do caminho alguém veio e falou: tua filha já morreu. Jesus já estava ressurreto e os 2 discípulos foram lá no caminho de Emaús como se tivesse tudo terminado. Com Jesus nunca termina. Com Jesus nunca é um fim. Sempre haverá o poder da ressurreição. Sempre, em qualquer vida, em qualquer sentimento, em qualquer notícia, em qualquer problema na economia, na política, não importa. Ele é a ressurreição e a vida. Aquele que crê nele não perecerá. Amém? Vamos orar. Quero te convidar a colocar a tua vida diante do altar de Deus. Em nome de Jesus. Faça como Jairo, que com certeza, durante aquela caminhada até a casa dele,
ele foi declarando na cabeça dele: eu creio, eu creio, eu creio. Eu não vou temer, eu não vou temer, eu não vou temer. Eu não vou retroceder na minha fé. Eu não vou duvidar de Deus. Eu não vou duvidar do poder de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Tudo no mundo pode dar errado, mas a palavra de Deus não dá errado. A palavra de Deus é a verdade. Aquilo que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir nas nossas vidas. Nós fomos chamados, escolhidos por Ele. Fomos chamados para pregar as boas novas, para levar libertação aos cativos, para libertar os que estão angustiados. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, que dia maravilhoso, dia da ressurreição. Que dia maravilhoso que a Tua palavra se cumpriu plenamente, que toda a morte foi vencida, que toda a morte, o espírito da morte foi destruído. Lá, Senhor, o Senhor venceu, o Senhor ressurgiu, para que cada um de nós pudéssemos crer nesse poder de ressurreição. A morte não tem poder sobre nós, sentimentos destrutivos, angústias, medo do dia de amanhã, medo do futuro, preocupado com a economia, com a política do país, com campanha de vacina, com hospital lotado. Senhor, o Senhor ressurgiu para que o medo não tome conta de nós, para que jamais nós fiquemos presos ao passado ou voltemos para o passado. Nós não somos dos que retrocedem. Nós não somos daqueles que olham para trás. Porque se fosse bom, lá nós estaríamos. Mas o Senhor nos tirou de lá. O Senhor nos salvou. E eu tenho certeza que a Tua obra que começou na nossa vida, e a Tua palavra diz que é uma obra boa. Não é uma obra qualquer. Não foi uma obra qualquer na vida de Lázaro, não foi uma obra qualquer na família de Jairo, não foi uma obra qualquer na vida dos discípulos que iam para Emaús. Não é uma obra qualquer em nenhuma das nossas vidas. Nenhuma vida. A Tua obra é boa. E a Tua palavra diz que o Senhor há de completá-la até a volta de Jesus Cristo. Nós esperamos a Tua volta, Senhor. Estamos nos preparando para o arrebatamento da igreja. Que possamos continuar firmes, fortes, focados no Senhor Jesus. Tira qualquer tipo de divisão de dentro do nosso coração. Qualquer tipo de incredulidade, de medo. A Tua palavra diz que jamais seremos envergonhados. Aquele que crê no Senhor Jesus jamais será envergonhado. É a Tua palavra sobre nós. Por isso nós rejeitamos hoje todo tipo de sentimento destrutivo. Sentimentos de rejeição, medo, sentimentos de culpa, incapacidade. Senhor, Satanás, ele quer colocar coisas dentro de nós, impedir a nossa caminhada, impedir que a nossa fé aumente, que possamos crer mais e mais. Porque às vezes estamos passando dias difíceis. Em toda a Tua palavra, nós vemos homens e mulheres, servos e servas que passaram dias difíceis. Mas nós também vemos claramente que todo aquele que acreditou e Te buscou, venceu os dias difíceis. E nós também vamos vencer. Senhor, muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada pela Tua palavra. Hoje é dia de ressurreição. Todos os dias são dias de ressurreição. E nós queremos consagrar no Teu altar o cálice que representa o suco de uva, que representa o sangue de Cristo derramado na cruz. Esse sangue
que me purifica, que me limpa. Esse sangue que me traz o perdão. E o pão que representa o teu corpo que foi crucificado, foi moído no meu lugar. Lá, a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todos os meus pecados, todas as maldições, tudo que era contra a minha vida, contra as nossas vidas, foi levado lá na cruz do Calvário. Por isso, eu posso andar em novidade de vida. Por isso, a palavra de Deus diz que eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram. E tudo se fez novo. Tudo se fez novo pelo poder da ressurreição. Nós consagramos este cálice, consagramos este pão, abençoamos, fazemos isso em memória de ti, porque até a tua volta nós vamos cear em memória da tua morte e ressurreição, em nome de Jesus. Pegue aí o seu cálice, amém, o seu pedaço de pão, participe da ceia conosco, em nome de Jesus. Nós vamos comer juntos, relembrando o sacrifício de Cristo na cruz. Amém? Aleluia. Amém? Glórias a Deus. Em nome de Jesus. Ele vive. Ele ressurgiu. Está vivo, sentado à destra de Deus. E é o nosso advogado. Não retroceda. Não tema as más notícias. Seja de morte ou qualquer outra coisa. Não tema. Olhe para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Deus te abençoe muito, é um prazer estar com você, é um prazer compartilhar a palavra, orar, que Deus te dê uma semana de vitórias, Deus abençoe a tua casa, a tua família, que Ele passe do sangue do Cordeiro sobre você agora, que seja uma semana de boas notícias, em nome de Jesus Cristo. Amém? Fique firme aí com o Senhor. Eu te abençoo, que Deus te guarde, que a graça, a misericórdia e o poder do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua família. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Senhor, abençoa cada um. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, uma semana abençoada. Uma semana de vitórias. Uma semana de portas abertas, de promoções, de honra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Glórias a Deus, querido. Deus te abençoe. Nós estaremos aqui sexta-feira às 20 horas e domingo às 19. Continuamos aqui, em nome de Jesus, até que o Senhor permita. E glória a Deus. Amém? Eu te amo em Cristo Jesus. Boa semana. Deus te abençoe.